Olá, nós estamos começando uma série falando sobre Setembro Amarelo, esse mês tão importante que falamos sobre o tema do suicídio. Então você pode estar acompanhando pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Assistência Social. E neste bate-papo, nestes podcasts, vamos receber algumas psicólogas da Secretaria de Assistência Social e comigo hoje aqui, Brígida Lorana da Silva Rodrigues, para começarmos o nosso primeiro podcast, onde você vai estar acompanhando nas redes sociais e também no programa Pádua para Todos. Recebo aqui hoje como primeiro tema da nossa primeira conversa, o tabu envolvendo o suicídio e a importância de falar sobre. E já começo desejando boas-vindas. Obrigada. E fazendo a nossa primeira pergunta, né? Como surgiu a primeira ideia de suicídio na sociedade? Então, o primeiro conceito de suicídio surgiu no ano de 1737. E que quando ganhou, um nome para tal ato e um significado. E considera-se suicídio a ação de matar a si mesmo. E é o ser humano, o sujeito, numa situação de sofrimento psíquico tão grande que ele enxerga como a única alternativa a morte. Então a morte ela veio não como uma forma de você tirar a sua vida, mas uma forma de você tirar e acabar com aquele sofrimento psíquico que o sujeito ele não encontra outra forma de manejo para superar aquele sofrimento. Então daí surgiu o suicídio. Só que assim, surgiu o suicídio enquanto uma palavra e uma definição. Só que todos os estudos já mostram que o suicídio ele é tão antigo quanto a existência do ser humano. E eu vou citar dois exemplos de como já estava presente na sociedade, dentre tantos outros exemplos que existem. O primeiro exemplo é a cultura ocidental cristã, que nessa época tinha um movimento onde se acreditava que o ser humano ele poderia se tornar santo ou santa a partir do momento que ele tirava a sua própria vida, e uma forma de tirar essa vida era se jogar de um lugar alto. Cometeu o suicídio se jogando de uma altura, que se consideravam nesse movimento uma forma do sujeito alcançar e conquistar o céu. Esse é um exemplo dos primeiros casos de suicídio no contexto social. Como esse movimento começou a ganhar muita força, temos um segundo exemplo, que vem com Santo Agostinho, que é quando ele dá um significado maior ao sexto mandamento, que é o não matarás. Que até então esse não matarás era só o ato de cometer, eu matar alguém, a morte do próximo. Então, como ele veio para superar essa ideia de se tornar santo ou santa por meio da morte, do suicídio, ele trouxe a ideia de que não matarás nem ao próximo, nem a si mesmo, como uma forma de combater o suicídio naquele período. E com isso, essa ideia de condenar aquele que se matava, que cometia algum mal contra si próprio, ganhou muita força. Então, desde esse período, o suicídio ele passou a ser visto como o maior dos pecados, como a forma mais grave de você pecar. Então, desde então, o suicídio ele começou a ser visto socialmente de forma preconceituosa, de forma envolvendo muitos tabus, principalmente o religioso. Então, junto com o suicídio, junto com a pessoa que pensava, idealizava o suicídio ou cometia o ato, veio o sentimento de vergonha, de criminalização, de culpa. Então, desde então, começou esse tabu referente ao suicídio, principalmente o tabu religioso. Como é importante falar sobre esse assunto, E você falou sobre as pessoas, que tentavam suicídio. Sim. E o que acontecia e como eram vistas essas pessoas, que tentavam essa prática. Então, como eu disse na questão anterior, o maior tabu, ele era esse tabu religioso. Então, o sujeito que cometia ou idealizava, ele era muito visto a partir desse viés religioso também. Aquele que cometia o suicídio e concluía o ato, no caso, chegava à morte, ele não tinha direito a ser enterrado, por exemplo, num cemitério cristão. Assim como ele não tinha as honras fúnebres. Então, ele não tinha direito nenhum, era como um indigente após a morte. E os que cometiam o ato, mas não chegavam à morte, às vezes não conseguia concluir o ato do suicídio,
eles sofriam várias punições. Tanto punições espirituais, né, que não teria mais direito a herdar um lugar no céu, né, iria para o inferno, quanto materiais, que tinham os bens confiscados, quanto até mesmo social, que eram excomungados, que eram esquartejados, alguns eram submetidos a prisões, e até assim, meio contraditório, né? Muitos chegavam à pena de morte. Então, assim, não conseguia findar o ato do suicídio pela morte, mas como castigo poderia ter a pena de morte. Então, eram mais ou menos nessas três características: a punição espiritual, a punição material e a punição social. Hoje, não tanto se criminaliza, né, nesse sentido, a pessoa que tem idealização suicida ou que comete o suicídio. Só que esse tabu religioso ainda predomina muito, né? Ainda a gente reproduz na sociedade contemporânea muito desse tabu religioso sobre a pessoa, né? E sobre os castigos que essa pessoa merece, entre aspas, por pensar ou cometer o suicídio. Nós podemos perceber que muita coisa mudou, mas ainda a gente traz muita coisa de lá, Isso, né? reproduz muito essa ideia ainda. E como a gente encontra a realidade, né, do suicídio hoje na sociedade atual? Então, hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida e chega à morte no mundo. E no Brasil, o Brasil está no ranking de 8ª posição em números de suicídios. Então, assim, é uma realidade muito presente no nosso país. São aproximadamente 12 mil casos de pessoas que cometem e chegam à morte, no caso, por ano. Então, assim, é um número muito grande. E já foi comprovado que assim, a maioria desses casos possui transtornos psiquiátricos. Sejam eles não diagnosticados a tempo, né, de prevenir o suicídio, ou diagnosticado, mas não tendo o manejo, o tratamento adequado para se evitar o suicídio. E também, na maioria desses casos, 76% dos casos são homens que cometem suicídio, idade geralmente menores, de 45 anos, e mais na classe baixa e classe média baixa. E essa questão da classe baixa, classe média baixa, muitos estudos mostram também que está muito ligados à questão de questões sociais mesmo relacionadas ao suicídio. Desemprego, desigualdade social, pobreza, né? Então, assim, o ponto também, não só as questões psiquiátricas, mas quanto as questões sociais causam adoecimento psiquiátrico que levam ao adoecimento. E também a Organização Mundial da Saúde, ela tem levantado estudos, pesquisas que mostram que cada vez o suicídio ele vem atingindo um público de idade mais precoce. Hoje, assim, a 3ª maior causa de morte no mundo, na faixa etária de 15 a 29 anos, que é uma faixa etária jovem, é o suicídio. Né? Então, assim, traz que hoje, na sociedade atual, a necessidade da gente pensar o suicídio como uma questão de saúde pública mesmo. Porque vem matando igual ou até mais do que muitas doenças físicas, né? Uma doença emocional que está matando tanto quanto uma doença física e de cada vez mais precoce. Também já tem estudos que mostram a questão de como vem crescendo o suicídio em crianças. Né? Crianças que pensam em se matar, crianças que já se matam. Só que, mais uma vez, voltando à questão assim, do tabu, do silêncio sobre o assunto, a gente não fala. Então, se a gente não fala, a gente não consegue alcançar esse público e pensar em como fazer para prevenir o suicídio, que só vem crescendo e se tornando um assunto realmente de saúde pública, né? E nem ajudar, né? E nem ajudar, porque o silêncio, ele oculta, ele invisibiliza, né? Tira a voz desse público, que precisa de um lugar de fala para falar desse sofrimento mesmo. E tão importante, né, que agora nós temos esses meses coloridos e falar Setembro Amarelo, trazer o suicídio, né, à tona, a palavra, a voz, a falar para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que eles não estão sozinhos, que procuram ajuda, né? Então, por que é importante tanto, né, quebrar esse tabu e falar sobre o suicídio, Brígida? Então, antes as pessoas achavam, e talvez um dos motivos de se silenciar tanto esse espaço de fala para as pessoas que pensam em cometer o suicídio, é que as pessoas achavam que se você falar sobre o suicídio, você vai estar estimulando
ou reforçando a pessoa cometer o ato de se suicidar. Só que, assim, muitos estudos mostram que o falar sobre é uma grande estratégia para prevenir. E vários lugares que estão abrindo nesses espaços de fala, de diálogo, de escuta, tem o número de casos de suicídio diminuindo. Então, assim, quando você ignora e finge que não existe o que existe, foi o que você disse, você vai estar tirando esse espaço de fala e a pessoa vai se sentir sozinha. Sabe, a dor é minha, eu tenho que dar um jeito. E no caso do suicídio, o jeito é a morte. E quando a gente faz o contrário, a gente enxerga que existe essa problemática e busca, assim, estratégias para superar essa problemática, são vários os benefícios, né? E alguns são, você consegue, primeiro, alcançar esse público. Tanto esse público que pensa em se suicidar, quanto a família, né, desse público, que é a maior rede de apoio, família, amigos, né, as pessoas próximas. Então, assim, quando a gente fala, a gente abre esse espaço, a gente alcança essa pessoa, esse sujeito, e alcança sua rede de apoio. Quando a gente abre esses espaços para falar, sem crítica, sem pré-julgamentos e preconceitos, a gente também leva informação, né? Porque, assim, é muito comum que uma pessoa, como o suicídio está muito ligado ao transtorno psiquiátrico, né? Uma pessoa, por exemplo, com depressão. É muito comum que no quadro depressivo ela se sinta sozinha. Então, quando você leva informação, você mostra que ela não está sozinha. E que também, além da família, dos amigos, tem uma rede de apoio profissional mesmo, para prestar esse serviço, para dar esse suporte que essa pessoa precisa no momento. Então, assim, você leva informação, você alcança o sujeito, sua família, você também promove um espaço de acolhimento. Que às vezes é tudo que esse sujeito precisa nesse momento. É o acolhimento. Uma palavra, às vezes, faz a diferença. Assim como a falta de uma palavra, muitas vezes, leva, né, à morte, ao ato. Então, assim, leva informação, acolhimento. E você conhecendo esse público também, você consegue pensar em políticas públicas mesmo para amparar esse público. Porque, assim, se é uma questão que cresce a cada dia, que mata diariamente, é uma questão de saúde pública. Então, assim, você conhecendo a faixa etária, da onde vem, quem são, né, sexo feminino, masculino, tudo isso você consegue pensar e propor estratégias para prevenir. Porque o suicídio a gente precisa pensar não numa proposta curativa, né? No sentido, assim, de quando já estiver instaurado, que já está também, mas quando estiver instaurado eu vou fazer algo. Mas, assim, no sentido preventivo. O que eu posso fazer antes de tudo isso acontecer, que já está acontecendo? Então, assim, pensar também, quando a gente abre espaço para esse público, também pensar em políticas públicas para que eles possam se sentir inclusos, né? Se sentir vistos e ouvidos, né? E também, foi o que eu disse, que eu acho que é o principal, é você mostrar, você não está sozinho, né? Estamos aqui e podemos ajudar. Tanto a rede de apoio familiar, quanto a rede de apoio profissional. E isso é mais que comprovado mesmo no meio de estudos, né? O falar, ele é uma via de cura. É que a gente, assim, psicólogo, a gente defende muito essa ideia, né? O falar, o ser escutado, o quanto isso, para quem precisa falar, para quem precisa ser escutado, o quanto isso é importante, né? Então, a gente trabalha com a ideia de que o suicídio, apesar de ser algo que está tão, né, que é tão crescente na sociedade, ele é evitável. A gente pode evitar, né? Tanto no sentido de informação, quanto no sentido de acolhimento. Então, assim, pode ser evitado. E é evitado a partir desse momento, a partir do momento que a gente consegue abrir esses espaços, né, que a gente leva informação, que a gente leva acolhimento e que a gente leva para o sujeito que pensa em cometer o suicídio, que ele não está sozinho, que a gente pode dar esse suporte que ele precisa. Então, é pensar que apesar de crescente e apesar de cada vez mais precoce no social, ele é evitável. E é nisso que a gente precisa e como obrigação deve trabalhar, nessa prevenção. E que a gente defende muito essa prevenção por meio da fala e da escuta. Então, voltando aí, né, a prevenção salva vidas. Então, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, por vezes, né, a gente observa certas situações, ou tem acontecido comigo mesmo, né, eu estou entrando nesse quadro depressivo,
estou sentindo que eu preciso de ajuda, ou um familiar meu, um amigo meu precisa de ajuda, onde eu procuro, o que fazer, né? Você pode dar isso pra gente, explicar pra gente? Então, atualmente eu posso citar, assim, 2 estratégias que vêm funcionando muito. Uma é uma estratégia mais remota, que é o CVV, que significa Como Vai Você. Esse programa, ele escuta, né, as pessoas em sofrimento psíquico por meio de ligações, que é 188. Essa ligação ela é gratuita, e por e-mail, chats ou até mesmo pessoalmente. E nisso, assim, a equipe é uma equipe de profissionais voluntários, aproximadamente acho que mais 4.000 pessoas, que por meio dessa ligação, desse primeiro contato, orienta a pessoa que busca essa ajuda. E além do site também, que é www.cvv.gov.br. Então lá também tem tantas informações de como ser um voluntário para ajudar, né, nesse período, como as orientações necessárias do que fazer para a pessoa que pensa em cometer o suicídio. E essa ligação, além de ser gratuita, tudo é sobre o sigilo, né, respondendo todas as questões éticas. E também, assim, no município de Pádua, a Secretaria de Assistência está com uma proposta que é a Caixinha do Desabafo. E a Caixinha do Desabafo, ela se encontra em vários pontos estratégicos da assistência social, no CREAS, no CRAS, na própria assistência. E nessa caixinha, a pessoa ela pode colocar por meio de carta, né, por meio da escrita, colocar o que ela está sentindo, né, o que está fazendo mal para ela nesse momento, e todas as informações respeitam o desejo da pessoa, né, que é do sigilo. Caso ela queira se identificar, ela pode se identificar. Porém, assim, respeita o anonimato e respeita o sigilo, que também a gente pensa, além da fala como mecanismo de cura, a escrita também é um mecanismo de cura, e também é um modo da gente, né, profissionais da assistência, dos CREAS, dos CRAS, alcançarem essas pessoas. Então, hoje a gente tem no município a Caixinha do Desabafo, de forma, né, mais todo o país, no caso, o CVV. E também, assim, se não deseja nem por um nem por outro, tem também os equipamentos, né, da assistência social, o CREAS, o CRAS, a secretaria, para estar procurando ajuda e até mesmo, assim, orientação de como proceder, seja para saúde, seja para assistência, mas de como proceder, né, de quais estratégias a serem tomadas. Então, a gente também né, se encontra nos equipamentos ou da equipe técnica para orientar também e acionar a rede em casos todos, né, casos necessários, mas assim, para estar ao lado desse sujeito e ajudar na busca de estratégias para prevenir. Que bom, né? Que bom ter a nossa Secretaria de Assistência Social tão presente no nosso município, tão participativo, promovendo tantas ações, né? A Caixinha do Desabafo, amei essa ideia, amei. Então esse foi o nosso primeiro bate-papo aqui com a psicóloga Brígida. Teremos mais participações, né, mais outros episódios aqui no nosso podcast. O nosso programa Pádua para Todos, então fiquem ligadinhos. Eu queria agradecer a sua presença, foi um prazer igualmente bater esse papo com você. E se você tiver alguma colocação final, pode ficar à vontade. Então, eu só queria dizer para quem, né, está nos escutando nesse momento, que se você se encontra em sofrimento psíquico e por qualquer motivo esteja pensando na questão do suicídio ou já pensou, eu queria dizer, assim, que você não está sozinho, né? Que estamos aqui para ajudar, para auxiliar e juntos construirmos formas de prevenção e que sua vida é muito importante. Tá bom, muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.